Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu novo canal Perspectivas. Eu sou Giovana Tardelli, estudante de Psicologia, Psicanálise e Neurociência e também pianista e compositora. Sou uma mulher cis, branca, de cabelos castanhos com mechas loiras. Estou usando uma blusa azul. E hoje eu estou aqui com a Pamela Silva, que é fonoaudióloga, cantora e compositora também, né? Para falar de saúde mental, sobre o gênero branco e a sua relação com a nossa voz. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui inaugurando esse canal, que com certeza vai ter muito sucesso e a gente conta com vocês para poder ajudar esse canal a ficar cada vez mais forte, né, Gi? Sim. Eu sou Pamela Silva, na internet vocês vão me achar como fono, Pamela Lima, que é o meu sobrenome também. Sou fonoaudióloga, sou professora de canto, cantora e compositora. Vou fazer agora a minha audiodescrição para vocês também. Então, eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelos castanhos com mechas loiras, encaracolados, e estou usando uma blusa de cor verde. Eu trouxe aqui alguns dados sobre saúde mental muito importantes, né, pra gente começar a nossa reflexão de hoje, né? Olha só, Pamela, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, né? Então, Quase nada. Tranquilo. Super. E assim, é interessante que a geração Z, né, uma geração aí de jovens, de adolescentes até uns 26, 27 anos, né, tá sendo considerada a geração mais estressada, né, pela rotina mesmo, né, que é estressante. As mulheres são as mais afetadas, né, e essa geração é mais afetada do que, por exemplo, os baby boomers, né, que nasceram aí no pós-guerra, entre 1945 e 64, né? Ou até do que a nossa geração, né? Sim. Millennials, a geração Y. Exatamente. Nós estávamos conversando que nós somos da geração Y, e as gerações mais novas que a nossa é uma geração que está, né, gerações que estão ficando mais estressadas. Então, o que será que está acontecendo, né? É interessante que mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o país com maior incidência de ansiedade do mundo, né? E em relação à depressão, maior em relação à América Latina, né? Isso antes da pandemia, né? Que foi um período que aumentou muito os casos de ansiedade, depressão e outros transtornos, né? E uma informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Que em 2023, entre março e abril, houve um aumento de 90% dos casos de depressão. Então, assim, é realmente muito preocupante, né? E nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Sim, que seja conversar e que seja trazer essas informações por meio de vídeo, das conscientizações como essa campanha do Janeiro Branco. Que é preciso falar, é preciso trazer esse tema à tona, com certeza. Eu achei super legal você ter pensado nessa perspectiva da voz em relação à saúde mental, ou seja, trazer esse trabalho interdisciplinar. Isso é muito legal. É muito legal da gente pensar nessa relação do trabalho interdisciplinar, e aí, estudando para fazer o vídeo, eu me perguntei por que Janeiro Branco? Eu não sabia, então foi muito legal ir atrás dessas respostas. E a gente descobriu que o mês de janeiro é justamente esse mês que para muitas pessoas, né, nossa cultura aqui ocidental, é a transição do final para o começo do ano. E as pessoas ficam ansiosas, ficam até angustiadas, porque isso eu não sabia, Gi. Diferente. Sim. Esse período de Natal, Ano Novo, de transição, né? E isso é comum que as pessoas fiquem mais angustiadas, né? E é uma oportunidade para procurar ajuda profissional, né? É uma ajuda psicológica. E por que o Janeiro Branco, né? O janeiro, como a Pamela comentou, né? É uma oportunidade de recomeço. E o branco representa uma tela em branco, né? Ou um papel em branco, que tem relação com esse recomeço também, né? E essa oportunidade de fazer diferente, de mudar, né? E de cuidar de si mesmo também. De escrever a sua história. É muito legal essa simbologia. Sim. Bacana. Sim, muito interessante. E aí esse termo é um termo que foi criado por um psicólogo mineiro, né, em 2014, né? Então, nossa, já tem aí 2014 para 2025, 11 anos já de campanha. Sim. Olha que legal. É muito interessante. Apesar de ser relativamente nova, né? Como a gente estava conversando, é comum que a gente valorize muito a saúde física, né? Mas É
A saúde mental é realmente um tema novo, né? Eu mesmo, se for pensar, há anos atrás, há 10 anos atrás, eu não sabia nem da existência dessa campanha e era menos comum a gente ouvir as pessoas falando naturalmente sobre ansiedade, especialmente dos jovens, né? De ver os jovens falando, eu tenho um transtorno de ansiedade, algo assim. Então é sinal de que a gente também vem conversando mais sobre isso, que é legal, que vem abrindo essas portas de diálogo, né? Sim. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, que é o que é saúde mental, né? Então, tem uma definição da OMS, na verdade, para a saúde, né? O que seria saúde? Saúde seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas de ausência de doença, né? Então, é um caminho que leva em consideração a questão biológica, social, né, psicológica, né, em direção a um bem-estar maior, né? E não só numa uma tentativa, na verdade, não apenas tratamentos, né, de doenças, né? É uma questão de prevenção mesmo, né? E promoção de saúde e bem-estar. É um conceito bem amplo esse, né? Eu acho um tanto utópico também, porque como é que a pessoa vai ter saúde em todas essas áreas? Sim. Tem críticas sobre isso, não tem? Tem. Alguns pesquisadores criticam isso, né? E preferem algumas definições mais realistas, né? Como por exemplo, como por exemplo aqui, um reservatório de recursos pessoais que podem ser utilizados quando necessário. E tem uma definição interessante da própria OMS também, só que aí especificamente de saúde mental, não apenas de saúde, saúde mental. Então vai trazendo pro micro aqui, né? Isso, do macro a gente vai trazendo pro micro. Mais específico, né? Então saúde mental seria um estado de bem-estar no qual o indivíduo se dá conta de suas próprias atitudes, né? Enfrenta as pressões normais da vida, pode trabalhar produtiva e frutiferamente, né? E é capaz de fazer uma contribuição à sua comunidade. Lembrando, né, que isso muda de cultura para cultura, né? O que é normal, o que não é. Mas essa é uma definição mais acessível, né? Até o próprio termo normal, né? Se a gente for pensar nele, o que é o normal, já dá outro vídeo, se vocês acharem legal, já deixa aí nos comentários. Isso daria uma dissertação, basicamente, né? Muito interessante. E aí, eu gostaria de perguntar para a Pamela, como que a nossa saúde mental se relaciona com a nossa voz? Eu topei fazer esse vídeo porque eu achei a pergunta maravilhosa. E é muito legal de pensar em relação à fonoaudiologia, quais seriam as contribuições neste sentido, nessa inter-relação. Vejam, quando uma pessoa vem buscar uma ajuda fonoaudiológica, especialmente na área de voz, muitas vezes ela está fragilizada diante do problema vocal que ela traz. Pode ser um problema de nascença, ou pode ser um problema de origem mais comportamental, de função mesmo, mas é comum que as pessoas venham trazendo as suas dores, o seu sofrimento em relação à condição vocal. O clínico, ou seja, o fonoaudiólogo, quando vai fazer essa avaliação, um dos pontos que a gente observa é justamente a perspectiva do paciente em relação ao seu problema de voz, ou seja, à sua disfonia. E isso é algo que ninguém pode medir, só a própria pessoa é que pode dizer. Por isso que os pesquisadores da área de voz, eles desenvolveram ao longo dos anos protocolos, ou seja, questionários específicos, para que o paciente possa trazer essa questão da desvantagem vocal. Então, a gente consegue de alguma maneira mensurar isso ou fazer com que seja mais palpável, menos abstrato. Sim. Até para que a gente possa justamente dialogar com outras áreas do conhecimento, como a psicologia e com os médicos de diversas especialidades. Então, nesse ponto, se a gente for pensar só na avaliação, a gente já tem algo bem importante, onde ali a pessoa já vai trazer na anamnese, na entrevista, questões relacionadas à desvantagem, se ela é percebida ou não em relação ao problema de voz, comparando com outros indivíduos que não têm problema de voz. Mas existe ainda uma outra condição. Então, ela não é uma condição física, ou seja, anatomofisiológica só, orgânica propriamente dita, né? Ela tem base justamente no comportamento psicológico, no comportamento emocional.
Antigamente nós chamávamos isso de disfonias psicogênicas. Agora são as disfonias comportamentais com base psicológica, com base emocional. E aí é uma condição em que a pessoa ela pode ficar completamente sem voz, ou ela pode ter a voz alterada com relação à sua função. Então ficar com uma voz muito aguda, muito fininha, ou muito grave, ou quebrando entre o agudo e o grave. E aí cabe ao clínico fazer um diagnóstico diferencial para saber se isso de fato é uma disfonia com base com base psicogênica, né, no comportamento psicológico, ou se é uma disfonia que tem base neurológica, enfim, base orgânica. Então é super, super importante que seja um profissional que entenda de avaliação, para que ele possa fazer um diagnóstico fonoaudiológico assertivo em relação a isso. E são pessoas que fatalmente passaram por traumas, por momentos muito difíceis e vão somatizar, vão manifestar isso na sua condição vocal. Olha que interessante, né? Então isso abala de forma muito pontual a comunicação, porque ela se sente em desvantagem muitas vezes e ela entra num estado vocal em que ela não consegue sair sem a ajuda de um fonoaudiólogo. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento especializado. Sim, é muito interessante essa relação, né? E vou pedir para você explicar um pouco melhor para o pessoal que é uma disfonia, né? E até nós estávamos falando da afonia, sim, né? E dar alguns exemplos também. Tá. Então, disfonia é um problema de voz. E a afonia, o termo já fala por si só, praticamente. A é a ausência, então, ausência de voz. Na disfonia comportamental de base emocional, a gente pode encontrar as duas manifestações. Então, ou a pessoa fica realmente completamente sem voz, com uma voz até sussurrada, por exemplo. Ou ela pode ficar com o pitch, ou seja, a frequência fundamental da voz dela alterada. Então, muito fininha, ou muito grave, por exemplo, ou entrar em momentos de quebra, onde ela tá aqui, ela vai pra cá. Então, são manifestações muito pontuais. E isso é importante que a gente entenda de fato, porque não é uma frescura, não é algo que a pessoa entrou porque ela quis, ela não está necessariamente simulando, não é isso, ela não é um simulador, realmente está acontecendo um problema ali, né? Ela não consegue mesmo. Ela não consegue. E dizer assim para o paciente, sai de... Não existe isso, né, gente? A gente tem que fazer as provas terapêuticas adequadas, tem que fazer uma avaliação muito abrangente, adequada, com exames médicos, inclusive. Então, tem todo um raciocínio clínico por trás disso para que a gente chegue a esse diagnóstico. Mas, basicamente, nos termos, a diferença é essa. Disfonia, problema de voz, e afonia, ausência de voz. Então, é muito legal de a gente observar que a voz, ela não é só um fenômeno físico, um fenômeno orgânico, né? Ela é muito mais do que isso, ela é multidimensional. E que sim, as questões ambientais, as questões sociais, as questões emocionais impactam diretamente na produção vocal e no desempenho comunicativo do falante. Agora, eu fico me perguntando, isso do ponto de vista fonoaudiológico, mas do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, enfim, da sua área, quais são os pontos, os fatores que influenciam para o adoecimento da saúde mental? Para o adoecimento mental, gente. Como funciona isso? Isso é uma questão biopsicossocial, né? Então, nós podemos considerar desde fatores genéticos, né? Tendências a ter determinados transtornos, né? E o ambiente em que essa pessoa vive, né? O social dela. Então, por exemplo, pobreza, né? Dificuldades em acesso de moradia, educação, transporte, né? Desemprego, populações refugiadas, discriminação, né? Injustiça social, tudo isso influencia, né? A convivência com violência e criminalidade, né, ambientes mais violentos, umas condições no trabalho também, né, e hoje a gente ouve muito falar em burnout, né? Sim, então, do momento. Com certeza, e é real, né? Sim. E a gente precisa olhar para isso. Acesso ao álcool e outras drogas, né? Com certeza, desorganização da comunidade que essa pessoa vive,
malnutrição, complicações perinatais, né, e baixo peso ao nascer, conflito e desorganização familiar, né, questões familiares, conflitos na família, dificuldades na escola, né, baixa escolaridade também é um fator, déficit de atenção, dificuldade de leitura, abusos ou negligência na infância, pais com transtornos mentais, eventos de vida estressantes, separação, luto, imaturidade, descontrole emocional, exposição à violência, acho que isso eu já até comentei, né? Traumas, sim. solidão, isolamento, dor crônica, né? Insônia crônica, são questões. Bom, e cuidar, isso é uma coisa muito importante, né? Cuidar de pessoas que estão cronicamente doentes, né? Sim. A gente sempre fala que é importante ver aí a saúde de quem cuida também, né? Quem cuida de quem cuida, né? Não, e é até legal da gente pensar que os profissionais da saúde estão expostos a isso também, porque nós cuidamos de quem está nessa condição, muitas vezes. Ou seja, a gente fica alerta, por favor, profissionais da saúde, procurem o seu psicólogo. Vamos todo mundo fazer terapia, porque aí a gente consegue cuidar bem do outro. Se a gente não tá bem com a gente, como é que a gente vai cuidar bem do outro? Com certeza. Psicólogo, médico, né? Fazer exames sempre de prevenção e fono. Muitos profissionais trabalham com a voz, né? E nem percebem, não tem tanta consciência disso, né? Sim. E muitas vezes é importante trabalhar questões relacionadas à voz. É verdade. Né? Mas a notícia boa é que temos como prevenir, né, transtornos, temos como, na verdade, melhorar nossa saúde mental, né? Inclusive questões genéticas que antigamente se pensava que não tinham solução, né? Na verdade, sim. Tipo hoje em dia, sim. por exemplo, tendências a ter uma esquizofrenia, até mesmo um transtorno, né, de depressivo, né, depressivo maior. Existem sim tendências, né, influência genética. Sim. Mas é possível que esses genes não sejam expressados, né, pelo ambiente. Hoje a gente conhece a epigenética, né, que está além da genética. Então o ambiente é um fator extremamente importante. Sim. Né? E o que são esses fatores, né? Por exemplo, cuidar da saúde física, né? Então alimentação, hidratação, atividade física, né? Que libera diversos neurotransmissores. Sim, diversos neurotransmissores do bem-estar, né? Que a gente fala, né? Serotonina, dopamina. E lembrar também de exames preventivos, né? Cuidar da saúde física, né? Como um todo. Maquininha, né? Exatamente. A maquininha precisa de cuidado, gente, não é assim, só vai usando. Sim. Até o celular a gente tem que botar pra carregar. Exatamente, e é a nossa base, né? Com certeza. De funcionamento. Ter boas relações, né? Então, nós somos... Aqui, entendeu? Exatamente. Amigos de verdade, que se ajudam, que se apoiam. Sim. Não é aquele amigo que te bota pra baixo, né? Que te humilha. Não, obrigada, a gente não precisa desse. Não mesmo. Porque nós somos seres sociais, né? Não adianta falar, não, eu me viro bem sozinho, beleza. Mas somos seres sociais, em algum grau, algumas pessoas precisam mais, outras menos, mas precisamos de pessoas, de boas relações, né? Precisamos de ter apoio próximo, sim, né? Rede de apoio. Exatamente. É muito importante ter um tempo de lazer, que hoje a gente vive uma sociedade, que até tem um filósofo sul-coreano, me perdoem se a pronúncia não for essa, né? Mas Byung-Chul Han, né? Eu vou colocar aqui escrito para vocês. Ele até escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Nós vivemos uma sociedade de alta produtividade, muito consumismo, e o descanso, né? Praticamente não existe, né? Para muitas pessoas não existe, né? Férias serve para quê? Para tirar o atraso, né? Para trabalhar mais. E o ócio sendo negligenciado, né? Com certeza, né? E o ócio criativo, né? Esse mesmo. Será que tem esse nome? Justamente. Então é muito importante ter tempo de lazer, ter hobbies, né? Eu acho que assim, até lembrando do que eu falei do burnout, né? A pessoa que só produz, uma hora ela vai se esgotar, né? Ela não tem mais de onde
obter energia, né? Não tem mais como se carregar, né? E o que realmente importa na vida? Aí fica uma reflexão, né? Porque aqui a gente está deixando muito de contemplar, né? De viver coisas que realmente são significativas para nós, né? Então a gente não pode esquecer isso também. Sim, nesse ponto, se a gente for pensar, a música pode contribuir demais para a saúde mental, porque é a hora que você aprende a tocar um instrumento, que você aprende a ler partitura, que você aprende a cantar, o quanto isso pode ser prazeroso, pode ser um hobby, não necessariamente a pessoa tem que virar um músico. Tem muita gente que chega às vezes falando, não quero ser músico, não tem problema, o importante é você ter a música como uma fonte de refazimento. Isso é maravilhoso. Aprender a apreciar a música, porque até isso a gente está deixando de fazer. A gente coloca lá a música e velocidade 2, né, no YouTube, por exemplo, e deixa de curtir o tempo da música, as músicas de 7 minutos que a gente sempre fala. Tem que ter 3 minutos, tem que nada, não tem que nada. Não tem regra pra não isso. Tem regra, e a gente tem que aprender a ouvir. Sim, realmente. Bom, menos tempo online. Ai, que desafio! Redes sociais são muito viciantes, né? É muito prazeroso, na verdade, você tá ali enrolando a tela, né? Isso libera muita dopamina no nosso cérebro. Que é rápido, consumo rápido. Muito rápido, né? Assim como as músicas rápidas que a gente estava falando, né? A gente estava até discutindo, conversando, né? Nesse sentido, refletindo esses dias, né? E assim, redes sociais têm o seu ponto positivo, claro, mas tudo tem limite, né? Então, a gente vê lá a foto das pessoas que parece que tem vidas perfeitas, né? Mas, sempre. Mas ninguém vai colocar o lado ruim da vida exposto para as pessoas, né? Então, aí vem a comparação, né? E isso acaba deixando a gente com a autoestima baixa, enfim. O que não é legal, né? Não faz bem. Sem falar que diminui nossas capacidades cognitivas, muito tempo ali, muita informação. É muita informação e pouco conhecimento, na verdade, né? Não tem profundidade. Exatamente. E nossa capacidade de concentração está sendo reduzida cada vez mais também, né? É muito difícil, cada vez mais parece que é difícil parar e ler um livro, por exemplo, ou justamente parar ouvir uma música. E ouvir uma música com calma, né? Uma música mais longa, difícil, sim, mais complexa, né, de absorver, com certeza. Então, tentar diminuir, né? Nada disso que a gente está falando aqui precisa ser radical, né? De uma hora para outra. Não, com certeza. Porque aí ninguém aguenta, né? Mas pequenas mudanças já vão fazer bastante diferença. Né? Tem que ver o que faz sentido para cada um também. Sim. Então, tem coisas na tecnologia que são super legais. Então, tem celular, por exemplo, que mostra o seu diagnóstico de uso, tempo de uso. Gente, isso é maravilhoso, porque você consegue ver ali em gráfico, né? Tá mensurado quanto tempo você está passando no celular e, mais especificamente, eles fazem um ranking dos aplicativos. Então, que aplicativo que você está ficando mais tempo? Vale a pena, às vezes, repensar isso, trocar por uma outra atividade que pode ser mais prazerosa, que vai te trazer benefícios com relação à concentração, diminuir a ansiedade. A prática de mindfulness é uma coisa boa também, não é, Gi? Sim. Isso é um dos pontos, né? Para melhorar a saúde mental como um todo. E consequentemente, a física, né? A mindfulness, ou atenção plena, que a gente fala, né? Que é estar presente. Então, existem várias técnicas, vários exercícios, e são simples, na sua maioria, né? Tem vídeos, tem vários vídeos, só procurar aí na internet, usar a internet a nosso favor, inclusive, exatamente. Né? Tem várias meditações guiadas, mas não é necessariamente aquela meditação, não é nada difícil, né? A gente geralmente coloca ali a meditação como algo que é pra pessoa ficar de zen, assim, só. Não vou pensar em nada. Não existe isso, né? A gente não pensa em nada. A gente está sempre pensando em alguma coisa. Exatamente. Na verdade, a atenção plena é estar presente, né? Realizar as tarefas de forma presente, sem estar preocupado lá remoendo o passado ou ansioso, né? Pensando, o que eu vou fazer daqui a pouco. É estar presente. Você pode praticar atenção plena ou mindfulness
fazendo qualquer coisa, né? Estando presente nos seus exercícios diários, na academia, no pilates, na natação. Escovando o dente, as pessoas fazem isso de uma forma tão automática. A gente escova o dente, é gostoso. Pentear o cabelo, arrumar o cabelo, é tão bom, né? Sim. Cuidar de si, cuidar do pet, da família. Sim. Né? E perceber o mundo ao redor, né? Naquele momento, né? Acho que não é à toa que o presente se chama presente, né? Uma outra questão, estabelecer objetivos, né? Ter um propósito. Por que você acorda e se levanta, né? Quais os seus propósitos, o que te move, e não precisa ser nada gigantesco, né? Muito pelo contrário, o ideal é ter metas pequenas, porque assim é muito mais prazeroso de ir alcançando e muito mais fácil de chegar onde a gente quer. E factíveis, porque às vezes eu me vejo nesse lugar de colocar metas assim, estratosféricas, né? Depois não vai. Sim. Aí acho que faz sentido o que a gente comentou lá no início do vídeo. O começo do ano às vezes traz uma melancolia e tal. Gente, a gente olha pras metas, não sei vocês, mas eu olho assim pra meta e falo, nossa, não alcancei isso. Pronto, aí, não alcancei, o que eu fiz? E aí, ao invés de valorizar aquilo que foi feito, tá bom, eu não cumpri com a meta 2. Em compensação, eu fiz X, Y, Z coisas. Olha quantas coisas boas. Né? O famoso parar de reclamar e olhar para aquilo que foi construído de fato. Sim. A gente acaba focando no que não, na falta, né? No que não foi feito, né? Justo. E justamente porque a gente coloca metas gigantescas, né? E a gente quer fazer o impossível, assim, em pouquíssimo tempo. Somos seres humanos, precisamos lembrar disso sempre. Então, ter propósito, mas colocar sempre essas metas, esses objetivos aí mais plausíveis, né? E aí, uma hora, quando a gente menos perceber, a gente chegou longe, né? Exato. E vamos lá, priorizar o seu sono. Muito importante, porque até nessa corrida aí contra o tempo, de querer produzir cada vez mais, trabalhar, às vezes a gente acaba dormindo pouco. Não dormindo o suficiente, né? E assim, de 7 a 9 horas é o ideal, né? Algumas pessoas ficam bem dormindo mais ou menos, mas essa é uma média, né? E durante o sono são produzidos vários hormônios, né? Nosso corpo se regula todo, então, assim, é básico, né? Assim como a gente falou da saúde física do nosso corpo, é básico, né? O sono é importantíssimo. Fundamental. E mais uma questão, né? Aqui para finalizar, procurar ajuda profissional se você precisar, né? Psicoterapia. Então, aproveitando para deixar essa mensagem aí do Janeiro Branco, lembrando que pode ser um recomeço, né? E que se você achar que é necessário, né? Ou se você quiser melhorar seu autoconhecimento, né? Procurar uma psicoterapia. Não, super legal isso, porque acho que é muito importante a gente comentar que essa união de áreas, esse trabalho multidisciplinar precisa ganhar força. Sim. Eventualmente, se eu recebo um cliente, um paciente que tem condições que eu vejo que estão afetando diretamente a saúde mental, não sou eu que vou trabalhar isso. Eu preciso passar para alguém que tenha a formação adequada para trabalhar com essa pessoa, né? Então, eu vou encaminhar, o meu papel como fono é justamente esse, encaminhar para que os cuidados mentais sejam trabalhados de forma específica num outro momento. A minha parte vai ser a parte da comunicação, a parte da voz. Então, a gente tem que separar um pouco, sim, as áreas. Claro que, né, como terapeuta, eu vou fazer o acolhimento, vou ouvir, mas não vou entrar em questões mais profundas, até porque eu não tenho nem ferramentas profissionais para isso. E à medida que a gente trabalha de forma multidisciplinar, todo mundo ganha. O cliente ganha, nós como profissionais ganhamos porque nós aprendemos muito com o outro. E que fique também aí o convite para que assim as pessoas possam também olhar para as questões vocais e pensar nas suas questões de comunicação
como algo benéfico à saúde mental, porque a hora que você está bem com você, que você se vê também potente, com ferramentas para você melhorar a sua comunicação de modo geral, nos vários ambientes, nos vários contextos em que você atua, seja profissionalmente ou não, por onde você passa na vida de forma geral, isso traz pra gente uma sensação de felicidade, de empoderamento mesmo. E não pensando só na questão da qualidade vocal, na questão mais estética, mas na habilidade comunicativa. Sim, expressando, né? Exato, a voz é isso. Exatamente, nossa voz. A voz é a expressão. É a nossa expressão, né? Uma das maiores expressões humanas, né? Isso, e a comunicação, quando, por exemplo, ela não tem a oralidade, ela não necessariamente, ela não é menos, né? Isso é importante a gente pensar. Sim. Mas, quando a gente tem essas ferramentas de comunicação, orais ou não, a gente se sente muito mais feliz e podendo estabelecer todas as nossas relações, porque nós somos, como você bem comentou, somos seres sociais e precisamos dessas relações. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que traz a comunicação para o outro. E é por isso que eu me apaixonei por essa área. Então, estou aí na música, mas também na fonoaudiologia para, com certeza, poder contribuir com as pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor em relação à sua comunicação e à sua voz. Gi, acho que eu falei tudo da minha parte. Bom, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite. Acho que foi muito rico, né? Muito rica essa discussão, essas reflexões todas. E ainda daria para falar de um monte de coisa, né? Mas aí fica mais pra frente, quem sabe mais e mais vídeos, né? Sim, temos muitos temas que a gente já exposou. Então, quem quiser, coloca aí nos comentários que a gente vai ler. Quer dizer, a gente vai ler tudo, eu me conto depois. Sim, com certeza. E quero agradecer a vocês também por terem ficado até aqui, né? Por terem acompanhado o vídeo. Compartilhem com seus amigos, né? Todas essas reflexões, se vocês acharam legal, né? Deixa o seu like aí, né? E o seu comentário. E até a próxima. Muito obrigada. Tchau!